Boa noite, meus irmãos. Para nós é um momento bastante marcante, porque hoje se dá então oficialmente a abertura dos trabalhos relacionados ao nosso instituto, o Instituto Bíblico Reformado Abraham Kuyper. E também é uma data muito especial, porque hoje se comemora 463 anos do primeiro culto protestante em nosso país, né? Então é uma data que tem seu valor histórico, tanto para o Instituto, quanto para a história de fé do protestantismo, né? E não poderia ser diferente. Minha exposição nessa noite, ela estará centrada no Salmo 27, verso 4, justamente porque esse é o primeiro sermão também pregado em nossa pelos protestantes. Então, Salmo 27, verso de número 4. Obviamente, dentro de uma abertura de um instituto, há muitas possibilidades, né? Poderíamos pensar sobre educação, refletir sobre educação, pensar sobre os benefícios de uma educação teológica e até tentar gerar em seu coração essa disposição para tanto. Mas eu penso que, se nós centrarmos que nós vamos desenvolver aqui, você vai entender a importância da educação teológica, tá? Então, Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre as marcas significativas da história. Porque todas as vezes que nós falamos história, seja ela bíblica ou a história universal, provavelmente você tem algumas pessoas que ganham destaques pelo aquilo que fizeram, tá? Logo cedo nós aprendemos a admirar José, Moisés, Abraão, homens com histórias relevantes. E por que não dizer de Davi, né? Todo mundo que passa pela classe Cordeirinhos de Jesus aprende as histórias de Davi, né? Não tem como fugir disso. Então, a personagem central tem bastante significância na história para nós e para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Isso é marcante, né? O próprio Cristo, o próprio Paulo, Pedro, outros personagens que você tem em sua mente. Mas os personagens que envolvem a nossa história relacionada com o protestantismo no nosso país, eles estão marcados, ou pelo menos inicia-se toda essa trajetória no ano de 1554, né? Então há uma trajetória quando um almirante francês chega no Brasil, especialmente em Cabo Frio, que é Villegagnon, né? E ele então vem conhecer esse país, conhecer essa região, e na busca de tentar estabelecer uma colônia francesa, né? Ele retorna para a França e é marcante porque Villegagnon, ele é um personagem bastante inteligente, muito bem informado, muito bem estudado, conhecedor profundo tinha contatos com os livros de Thomas More, especialmente o livro A Utopia, né? Então ele vem para o Brasil procurar um lugar para montar uma ilha, né? A ilha chamada Utopia, que está lá no livro de Thomas More. Só que ele é um homem extremamente inteligente, de família tradicional católica, mas ele se une com uma figura bastante importante do reino, que é o Gaspar de Coligny. E a partir daí há uma certa aproximação com os protestantes, especialmente os huguenotes, que são perseguidos na França. E ele então, uma das suas justificativas para vir para o Brasil é formar uma colônia, uma ilha perfeita, onde os huguenotes poderão então adorar, exercer a fé livremente, né? No ano de 1555, ele recebe o apoio do rei da França. E aí o rei da França ele vai custear essa viagem, né? Oferecer as condições financeiras necessárias para esse trajeto.
E aí ele vai voltar para o Brasil, se instalar na Baía da Guanabara, e na famosa ilha de Serigipe, né? Serigipe, e vai estabelecer ali o que fica conhecido na história de França Antártida, né? No ensino médio você estuda isso também, né? Bem assim a passant, mas você estuda de alguma forma. Como eu disse, ele é um sujeito inteligente, então ele dá o nome do forte de Coligny, né? O homem que, né, fez a mediação entre ele e o rei, então ele sabido que faz essa homenagem. Em 1556, o sobrinho de Villegagnon ele volta para a França, e aí ele encontra o senhor Dupont e faz uma proposta para que ele o ajudasse na implantação da fé reformada no nosso país. E aí poderia catequizar os índios, poderia expandir a fé protestante. E nesse processo, esse senhor ele viaja até Genebra. E lá em Genebra ele conversa com dois personagens que vocês conhecem bem, que é Calvino, né, e Beza. E aí Calvino e Beza rapidamente entendem que essa é uma boa missão e propõe enviar alguns huguenotes para o Brasil. São 14 huguenotes que vêm numa frota de 3 navios, 290 pessoas. 14 huguenotes vêm, dentre eles 2 pastores, que são os pastores, são as estátuas que nós temos lá na igreja presbiteriana, que é o Pierre Richier e o Guilherme Chartier. Eles saem de lá em 19 de novembro, faz uma viagem dura, né? Não tem avião, né? Não tem essas possibilidades, é pelo mar, né? Cantamos hinos sobre tempestade, lemos versículos falando sobre ondas bravias, e eles fazem esse percurso, e a história nos conta que em alguns momentos é tão difícil que eles se refugiam no Salmo 107, isso 12. Há um clamor por esses homens para que a empreitada deles alcance êxito. Chegam na Guanabara no dia 7 de março de 1557, no dia 10 de março, então eles desembarcam no Forte Coligny. Nesse mesmo dia, Villegagnon, então, ele convoca, né, essa expressão, convoca todos os moradores da ilha para um culto. E ali, então, nós temos o primeiro culto no Brasil e nas Américas. Então, o reverendo Richier canta o Salmo 5, né, como era de costume. Quem sai de Genebra sai com salmos metrificados, né? Canta o Salmo 5 e faz a sua exposição a partir do texto do Salmo 27, verso 4. 11 dias depois, no dia 21, então tem a primeira ceia também, segundo o rito protestante, em nosso país. Só que a partir daí, nós temos um desenrolar da história, porque um novo desenrolar da história, porque Villegagnon ele se opõe ao entendimento reformado sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor. Esse é o maior debate da reforma, a presença de Cristo na ceia do Senhor. Você encontra esse debate em Lutero, você encontra em Calvino, você encontra em Beza, você encontra em todos os reformadores. Todos eles têm essa discussão, é uma matéria longa, depois os alunos podem procurar o reverendo Vinícius, professor de História, para fazer essa dissecação, esse tópico. Mas veja, e aqui então acontece um momento marcante. Eu sempre acho esse momento marcante, porque Villegagnon ele expulsa os huguenotes do nosso país, né? E 5 vão embora. Aliás, 5 deles ficam no Brasil. E aí eles têm uma missão de escrever eles responder às questões postas por Villegagnon sobre a fé reformada. E aí o que é marcante para mim é que são 5 homens, né, escrevendo sobre a reformada. E eles escrevem uma das confissões mais antigas e mais belas, que é a Confissão de Fé da Guanabara, ou Confissão de Fé Fluminense, né? Digita no Google que aparece lá, né? Não agora, tá? Mas está lá, uma beleza. E eu sempre leio aquela confissão, e eu fico sempre pensando, não havia, né, eles não tinham a possibilidade de usar o notebook. Eles não poderiam digitar no Google, né, os conceitos reformados sobre ceia do Senhor, sobre trindade, sobre a soberania de Deus,
Eles não tinham recursos materiais para isso. Então eles escrevem isso a partir daquilo que eles aprenderam e daqueles que eles conheciam dentro do seu estudo de fé. Isso é marcante, porque quando você lê a Confissão de Fé da Guanabara, você pensa que é obra de alguém que fez uma pesquisa. Alguém consultou vários livros e chegou naquele entendimento. E não, eram 5 homens que tinham para apresentar um documento. Isso é marcante sempre para mim, porque nós temos muitos recursos hoje, né? E às vezes eu fico com a tela do Word, né, piscando na minha frente, horas, dias, e não sai um parágrafo, que dirá uma página, né? Então, a formação teológica daqueles homens era algo extraordinário, extraordinário. Não havia Bíblia para consultar, então todas as citações que você encontrar lá é de cabeça. Não havia patrística para eles consultarem. O que eles fazem é de cabeça. E isso é marcante, porque eles citam textos inteiros, que quando você vai consultar, agora sim nós temos, você vê que está lá completamente. A variação de palavras são mínimas. Então vejam, Villegagnon, ele lança 3, né, estrangula e lança 3 da pedra, né, da Guanabara. Algum tempo atrás a editora Cultura lançou uma Bíblia que tinha lá a foto da pedra, maravilhosa lá, mas aquela pedra é um marco dos mártires calvinistas no Brasil. Um foge, mas é capturado e 8 anos depois é morto, e é meio que perdoado, porque ele era o único alfaiate da ilha, né? Então ele tinha uma função que nenhum outro podia ocupar. Você vê que desde muito tempo quem tem uma profissão que ninguém tem alguns benefícios, né? Então isso acontece. Então essa história marca a inserção do protestantismo no nosso país, tá? Uma inserção que nesse momento aparentemente é fracassada, mas que vai alcançar depois um sucesso extraordinário até chegar aos nossos dias. Bom, o Salmo 27, verso 4, ele mostra um contexto de Davi muito próximo ao dos huguenotes quando chegam no Brasil, né? Porque muitos haviam sido banidos do seu país, muitos haviam fugido, tanto da França quanto de Genebra, outros foram despojados de suas famílias, perderam os seus bens, sofreram martírio, mas esses homens, eles não estão preocupados com essas perdas. Isso é um ponto interessante dessa história, e é um ponto interessante aqui em Davi também, porque eles não estão preocupados com as perdas que estão acontecendo. Só há um requisito, só há um evento que tira o sono desses homens, que é a questão da casa do Senhor. É só isso. Veja, quando nós pensamos que ao pisar no Brasil, esses homens entendem que o agradecimento, a gratidão a Deus por ter conduzido a história deles até aquele momento, e a própria exposição do reverendo Richier é uma amostra do desejo daqueles homens, porque eles poderiam pedir por um retorno à França, a Genebra, uma recomposição das suas famílias, dos seus bens, mas não há essa preocupação. A preocupação, tal como de Davi, daqueles homens é habitar na casa de Deus. É essa a preocupação central que o texto nos mostra. Bom, depois de 463 anos, nós estamos aqui no evangélico com um mosaico religioso diverso. É possível que nós tenhamos pessoas aqui de várias igrejas, mas aqui nós estamos para pensar um pouco sobre a fé, num contexto tão diferente, num contexto de tolerância religiosa, diferente daquele que enfrentou aqueles homens. O nosso contexto, nós diríamos que é um contexto favorável em termos de perseguição. É um contexto de uma igreja que vive momentos de euforia, de crescimento, mas é um contexto que mostra uma certa displicência
da igreja relacionada com a fé, relacionada com a vida cristã, relacionada com aqueles princípios que norteiam a nossa base de fé. E aí a pergunta, para nortear aqui os 2 pontos que eu quero destacar com você: qual marca nós deixaríamos na história como cristãos? Qual marca você deixaria como um cristão na história que você tem conduzido, que Deus tem conduzido a sua vida? Qual é a marca, qual é o destaque que alguém faz acerca da sua história de vida cristã? Bom, eu diria que o texto nos aponta pelo menos 2 marcas, né? A primeira marca é evidenciar um coração que arde por Deus, né? Veja que eu não estou falando de feitos, mas eu estou mexendo com o íntimo, com aquilo que é mais importante, que é o coração. Olha só, Davi, ele deseja habitar na casa do Senhor. O Salmo não nos dá o contexto de Davi. O Salmo, quando ele dá o contexto, ele avisa para o Salmo de Davi quando fugia de Saul. Então ele me dá o contexto, eu já sei do que se trata. Mas aqui eu não tenho esse contexto. Mas o contexto, aquilo que eu posso conjecturar, é um contexto de Davi distante da possibilidade de estar na casa do Senhor. Ora, e aí você pode pensar que na casa de Deus, os sacerdotes tinham seus alojamentos. E Davi deseja que ele tivesse um também. Ele deseja participar do serviço público de Deus. Os israelitas fiéis, de acordo com o dever de cada dia. Há um desejo em Davi de ver o fim das guerras que Israel passava, que Davi se empenhava em busca de uma paz, não para estar no seu próprio palácio, mas para estar na casa de Deus. Imagine aqui que Davi, ele está no momento distante dos dias normais de um rei, longe do seu palácio. Ele poderia desejar estar no palácio, ele poderia desejar comer a melhor refeição que os seus servos fizessem, ele poderia desejar a proteção do seu palácio, poderia desejar um banho quente, o descanso em uma cama, mas não há essa preocupação no Salmo, não há a preocupação consigo mesmo. O coração de Davi arde por estar na casa de Deus, e o Salmo ele vai descrevendo isso. Ele mais abaixo, verso 8: o meu coração me ocorre, buscarei a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Você vê que há uma preocupação nas coisas espirituais aqui, centrado no coração de um homem que arde por Deus. Não há também uma preocupação pela beleza arquitetônica do templo, até porque ainda é rústico, mas não há essa preocupação. Mas no casa do Senhor, você vê que a preocupação central aqui é estar na casa do Senhor, porque há um significado nisso. Estar na casa do Senhor, para Davi, era estar com o próprio Senhor, era habitar com o próprio Senhor, era estar diante do próprio Senhor. Agora, isso vem de encontro à mentalidade atual, porque as pessoas estabelecem um relacionamento com a casa de Deus baseado na sua beleza arquitetônica. É comum as pessoas migrarem de igreja pelo que a igreja X pode oferecer. E isso é muito comum na nossa época. Nós podemos pensar, vem de encontro com a nossa mentalidade atual, porque muitas pessoas buscam benefícios físicos, materiais, que um templo, uma igreja pode oferecer aos seus frequentadores. Ora, todos nós sabemos que é muito bom uma igreja bem arrumada, bem ajustada, né, tudo correndo em ordem. Isso é maravilhoso, né? Eu sonho com esse dia na IPS. Mas na nossa linguagem atual, estão consumindo a própria religiosidade e os bens simbólicos, sem se preocupar com Deus. Ora, qual seria a pergunta central, então, que Davi faria, ou, de repente, o reverendo Richier, é se essa igreja é bíblica, se o meu coração nessa igreja arde por Deus. Então, o contexto que nós vivemos é um contexto um pouco diferente desse contexto do Salmo, e isso deve gerar uma reflexão
sobre como está o nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque o relacionamento com o próprio Deus, ele deve estar baseado nesse coração em chamas, como aparece na nossa figura aí acima. A imagem da casa de Deus, ela deve apontar para Cristo e não para o homem. A imagem da casa de Deus deve apontar para a cruz de Cristo e não para a própria beleza arquitetônica. A imagem da casa de Deus deve levar os à adoração do próprio Deus, e isso é o chamado de Davi. Ora, o meu coração, eu busco por isso, eu me movimento por isso. Você vê que há uma conjugação aqui, né? Eu peço e busco. Então ele está nesse movimento, nessa procura, nesse empenho. A casa de Deus, de fato, ela deve nos falar a cruz de Cristo, para a sua palavra. A casa de Deus deve nos apontar para as Escrituras, deve apontar para uma adoração, como foi orada aqui nessa noite, que me conduz e que me chama a ser um adorador em espírito e em verdade. A casa de Deus deve me fazer olhar para o uso correto dos sacramentos, fruto de tantos debates na história, desde a Reforma. A casa de Deus deve para um louvor verdadeiro, para a verdadeira comunhão, para o amor ao próximo, para o serviço cristão, para missões e para a santidade, como o exercício de piedade. O desejo de Davi era que seu coração ardesse, sentisse a presença de Deus, e que isso movimentasse ele, desse prazer a ele diante do próprio Deus. Cada um de nós temos um motivo, ou como nós gostamos de falar atualmente, uma cosmovisão, um impulso central que nos move, e isso pode nos mover para Deus ou enfraquecer o nosso desejo de Deus. Então, quando você mexe no coração, você mexe nesse impulso. Quando você trabalha o coração, você movimenta esse impulso. E o coração, ele deve estar inclinado para Deus. Ora, às vezes nós nos sentimos satisfeitos com a nossa própria condição, com a condição que nós construímos, com a condição temporária em que vivemos. Às vezes o materialismo, o egoísmo, a soberba, o orgulho, os nossos pecados nos afastam de Deus. E somente Deus nos une, e somente Cristo nos une a Deus novamente. Mas é um trabalhar no coração. É diferente, por exemplo, quando os nossos pais falavam assim para nós: mentir, porque senão você vai apanhar, você vai ficar de castigo. Eles nunca trabalharam o nosso coração, eles nunca trabalharam o nosso interior, porque dificilmente eles nos chamaram e sentaram à mesa e falaram: olha, você não deve mentir, porque mentir é pecado, porque mentir mostra um coração próximo de algo que não é Deus, que não agrada a Deus. E mesmo lendo João 8:44, o nosso coração ainda se inclinava para a mentira. Veja que Davi, ele está fação do íntimo. O meu desejo é por estar com o Senhor, na casa do Senhor. O seu amor por Cristo, pelas coisas do reino, é uma das chaves para você entender a condição espiritual em que você se encontra. O ardor do coração, a chama que movimenta o seu coração, te dá a entender a condição espiritual que você está. E aí, um dos objetivos do IBRAC é inflamar o seu coração para Deus. Por meio da formação teológica, impulsionar a pessoa para Deus, levar o homem a agir de forma que o nome de Deus seja glorificado. O IBRAC, o PRRD, as igrejas do presbitério de Diadema, eu só posso falar por elas atualmente, usam o símbolo do calvinismo. Está lá, bem no cantinho aqui, acima do Abraão. E não por acaso, não é por acaso, porque comunica
o objetivo desse instituto e dessas igrejas, que é: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Coração, a coisa mais importante, a coisa central que movimenta todas as suas disposições, está lá: eu te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Então, eu diria que nós precisamos buscar essa marca. Se pudéssemos, bom seria que fosse essa, de um coração que arde por Deus, de um coração que deseja Deus intensamente. Uma segunda marca é de um desprendimento deste mundo para admirar e meditar no Senhor. Davi e os huguenotes desconsideram todos os outros interesses e sequer lembram das suas necessidades. Quando você lê um pouco da história, há um livro cristão chamado A Tragédia da Guanabara, você pode adquiri-lo aí, eu não faço ideia do valor, mas lá você não encontra na leitura daquele livro nenhuma reclamação. Você não encontra na leitura daquele livro ninguém falando: olha, que saudade do meu colchão king size, da minha banheira de hidromassagem. Você não encontra. O que se exibe ali é um amor pela casa, o desejo de estar a serviço de Deus, tal como o texto que nós encontramos aqui à nossa frente. Ora, de modo, para esses homens, era mais doloroso, mais amargo, ser exilado do santuário de Deus do que da sua própria família, do que da sua própria terra. Para esses homens pesavam mais ter negado o acesso à casa de Deus do que a sua própria família. E isso é desafiador. Veja que Davi deseja uma coisa mais que tudo: habitar na casa do Senhor. É um período de guerra. Ele poderia: olha, Senhor, eu gostaria de encontrar os meus filhos e quem sabe a gente jogar um Xbox, faz tempo que a gente não joga. Eu queria encontrar a minha esposa e discutir a relação, colocar tudo em ordem. E não tem isso aqui. Há uma preocupação central, inicial. Essas coisas, não é que essas coisas não existam, mas elas são secundárias aqui. Davi declara: vai deixar de orar por isso. Ele almeja, ele deseja esse retorno. Por vezes, essa é a oração que fazemos no começo da fé cristã. No início da nossa jornada, a nossa oração ela é um pouco mais intensa por essas coisas. Nós queremos apresentar Cristo para as pessoas, e de vez em quando a gente precisa até de algumas correções no churrasco de família, porque a gente fica um pouco inconveniente. Então, mas o desejo de mostrar Cristo para as pessoas. Só que com o tempo, com a jornada da fé, essas coisas vão sendo deixadas um pouco de lado. Essas coisas então vai começando a ser secundárias e nós começamos a um outro modelo de vida cristã. A Escritura ensina-nos desta forma: o desejo ardente por Deus, o desprendimento deste mundo e o apego no meditar em Deus, de se voltar a Deus. A expressão é admirar, contemplar a beleza de Deus. A Escritura, ela nos movimenta a isso, não só pelas leis, não só pelo escrito em si, mas pela vida operosa também. Quando você começa a ler os homens bíblicos, esses homens que nós admiramos, esses homens que certamente compõem a nuvem de testemunhas descrita em Hebreus 12, quando nós lembramos dos seus feitos. Quando eu falo Gideão, você já lembra das ações. Quando eu falo de Davi, você lembra de algumas ações. Quando eu falo de Paulo, você lembra de algumas ações. Dificilmente você vai lembrar de um versículo, dificilmente você vai lembrar de um texto. Só aquele texto que é o destaque nosso, que nós gostamos. Mas você lembra da ação. As Escrituras então nos ensina que desejar ardentemente Deus envolve uma vida operosa também, uma vida de ação, uma vida em
toma colorido e forma a partir das ações que glorificam a Deus. A graça do Espírito Santo nos oferece dia a dia esse exemplo, ensinamentos para determinar, a partir do próprio Davi, que a inclinação do cristão deve ser esse serviço para a glória de Deus. E aqui o texto, então, ele fala, olha, de admirar. E admirar é um dos principais elementos da felicidade humana, é ficar extasiado, pasmo, levado à adoração. Neste caso, extasiados com a glória de Deus. Davi destaca isso, olha, quando eu contemplo a beleza do Senhor, eu fico extasiado. Eu posso ver a beleza do Senhor na natureza, eu posso ver a criação de Deus, e ver como ela é bela, como as coisas são perfeitas, como não há defeitos na criação. Eu posso ver a beleza de Deus na própria lei moral, todos os homens. Eu vejo a beleza do Senhor no próprio Evangelho, a revelação de Cristo, o Antigo Testamento apontando para o Salvador, e eu vejo a beleza no próprio Cristo, a sua missão, a sua obra, a sua natureza, o seu caráter, tão maravilhoso, tão envolvente, e tão significativo e de valor para a fé cristã. Davi fala, isso deve nos gerar admiração, isso deve nos mover, Senhor. E aí ele fala, olha, o prazer de meditar nessas coisas, pensar sobre Deus, sobre a beleza do Senhor, a amabilidade de Deus infinita, a transcendência de Deus, a perfeição da sua santidade, da sua bondade. Essa admiração levava a uma atitude de meditação, de reflexão e ação sobre a glória de Deus. E é muito interessante os textos, os salmos de Davi, que ele movimenta a gente, porque ele sai de uma contemplação para o tempo todo. Então ele vai te levando a agir, a ver o dia a dia acontecendo. É isso que ele está fazendo aqui. Meditar é focar a atenção em um único objeto ou ser, mas é também esvaziar a mente e o coração de tudo que nos cerca e buscar em Deus a satisfação. Não é um olhar vazio, no nada, mas é um deleitar, admirar o nosso Deus e entender que uma vez contemplada a sua beleza, contemplada a sua magnificência, eu sou movimentado a viver para a glória dEle. Eu sou levado a viver todas as minhas ações para que o nome dEle seja glorificado. O IBRAC então busca, através do ensino da teologia bíblico-reformada, construir essa certeza, essa confiança em nosso coração, que o desprendimento do mundo é essencial para uma vida com Deus. E veja que é um tempo desafiador, porque cada dia mais nós somos chamados a se envolver no mundo, cada dia mais nós somos desafiados a viver mais, se envolver mais. As nossas agendas, elas vão se enchendo de coisas em que realizamos, de tarefas, e nós cada vez menos temos tempo para essa vida essencial com Deus. Veja como invertemos a ordem dos valores, e é justamente isso que Davi está corrigindo aqui, é justamente isso que os hugonotes nas suas ações corrige e mostra para nós. Tempos sombrios, tempos difíceis, tempos de exílio, de desterro, tempos em que nós estamos correndo risco de vida, nós estamos buscando o Senhor. Que dirá, então, nós, em tempos tão razoavelmente confortáveis? E aí, muitos perdem o senso de valor e de dever, e aí nós colocamos maior valor na criatura do que no Criador. Paulo já denunciou. Comprometemos-se com todas as obras desta terra, mas não estabelecemos um compromisso espiritual. Eu acho sempre muito interessante o mês de janeiro, né? Dezembro para janeiro, que é o mês que todos fazem um balanço da vida, e tem que ser assim, né? Do ano que passou e do ano que vai se iniciar. E você faz algumas projeções para o ano novo, né? Perder 10 quilos, né? Nunca funciona, mas você está ali, né? Perder 10 quilos, trocar de carro, reformar a casa, vender a casa, comprar a casa,
ter o primeiro filho, casar, encontrar a pessoa amada, crente, né? E nós fazemos uma série de projetos. Mas veja que raramente projetos espirituais entram. Raramente objetivos espirituais cercam os nossos planejamentos. Isso revela muito do nosso coração. Então, qual marca histórica nós lutamos para deixar? O que alguém lembraria de nós como cristãos? Olha, em 2020, havia um pastor chamado Eduardo, e essa é a marca histórica que ele deixou. O que nós deixaríamos para a posteridade? O IBRAC busca corrigir esse curso na vida de seus alunos, busca tentar desenvolver esse compromisso espiritual por meio da palavra de Deus, por meio da teologia, porque é a palavra de Deus que faz esses acertos, é refletir, pensar o tempo que nós vivemos à luz das Escrituras, e ela faz a correção do percurso. Meus irmãos, a beleza espiritual deve consistir, então, das ações do Espírito Santo no coração e na ação das qualidades espirituais, geradas em nós pelo Senhor. A história de Davi é marcada por esse anseio, coração ardente por Deus, desprendimento em busca do Senhor, de se lançarem em direção a Deus. A história dos huguenotes é marcada, destacada por um coração ardente, mas é marcada também por um desprendimento em busca da expansão do reino e pela sua capacidade de testemunhar acerca de Cristo. Só o sair da Europa para o Brasil mostra esse desprendimento. Não dava para trazer família. E nós, cristãos do século 21, marca deixaremos na nossa história de vida cristã? Que tipo de cristão seremos lembrados na história? Essa reflexão você precisa fazer. Esse movimento na sua mente você precisa fazer, no seu coração. Qual a marca que nós temos deixado na nossa história de vida cristã? Que tipo de cristãos nós seremos lembrados na história? Eu encerro rogando a Deus que as marcas significativas deixadas pelo IBRAC ao longo de sua existência seja de um coração ardendo em chamas por Deus, não só nos nossos alunos, mas por todos os nossos professores, e de obreiros que se desprendem deste mundo para admirar, meditar e viver para o Senhor. Então que Cristo Ele possa nos amparar em toda a missão, em obra tão grandiosa, que o Senhor mesmo possa nos sustentar e nos dar graça, que à luz dessa reflexão, a nossa vida pode ser movimentada para a glória de Deus. Amém.